vários silicones. Vou colocar aqui no espelho. Fala galera, eu sou a Laís Belta pros íntimos. Tô aqui no consultório do Dr. Marco e eu vim fazer o que, Laís? Botar silicone? Não, eu vim conversar com ele sobre silicone. Peguei algumas perguntas das pessoas que estavam com dúvidas e vou falar com ele, vou conversar com ele. Essas belezinhas aqui que um dia eu vou colocar. Olha só o tamanho disso aqui, mano. Meu peito tá bom, né? O que vocês acham? Marco, então eu te convidei pra cá hoje porque o pessoal que me segue, os inscritos, seguidores, enviaram muitas perguntas sobre silicone, sobre procedimentos estéticos e eu te trouxe aqui pra responder e pra sanar essas dúvidas. Muito obrigado pelo convite, eu vou tentar então responder de forma simples todas as dúvidas que o pessoal precisa saber. A primeira pergunta é a seguinte: em quais casos é indicado o uso do silicone? Bom, o uso do silicone é indicado para aumentar o volume da mama e retirar a flacidez da mama. Eu não gosto do formato do meu peito. O formato da mama, em geral, se a pessoa não tem mama nenhuma, pode-se modificar o formato através do uso de uma prótese diferente, um formato diferente. Mas geralmente o uso da prótese não é para mudar o formato, é sim para aumentar o volume. Pode-se usar esse tipo de, digamos, de situação em que se usa um tipo de prótese, que existe próteses de formato de gota, de formatos anatômicos, que pode dar uma forma à mama quando a mama não tem forma. Por exemplo, se eu tenho uma mama redonda e eu quero botar uma prótese em forma de cone. Se a mama já tem um volume razoável, não está indicado usar alguns tipos de próteses, porque não se vai obter o resultado que se deseja com a prótese. Quando a pessoa já tem uma mama arredondada, dificilmente nós vamos conseguir um formato anatômico. Geralmente é para aquela mama muito pequena que não tem um volume razoável para dar o formato à mama. Com que idade eu posso colocar silicone? Normalmente, quando a mulher já adquiriu uma maturidade sexual, maturidade de crescimento, isso varia de pessoa para pessoa, obrigatoriamente para a mulher colocar silicone por conta própria após os 18 anos. Antes dos 18 anos, com o consentimento dos pais. Mas não prejudica a menina colocar com 16 anos o silicone para o desenvolvimento dela? Se a mama já parou o seu crescimento normal, natural, não há nada que impeça de colocar. Quais são os exames que eu preciso fazer antes de colocar silicone? Depende. Por exemplo, se nós falamos de um público jovem, que é saudável e não tem patologia nenhuma, são exames simples. Se a mulher quer colocar após os 35 anos, nós precisamos fazer uma avaliação da própria mama, fazendo raio-x de mama, que é a mamografia, ou até um ultrassom de mama. Mas atualmente, como a incidência de câncer de mama tem sido mais precoce, se preconiza que após os 30 anos já se faça um ultrassom de mama. Geralmente são exames simples, é um hemograma, um exame de urina, um coagulograma e um eletrocardiograma simples em repouso. Como eu sei qual é o tamanho adequado para o meu corpo? Olha, tamanho adequado, na verdade, existem escolas que não utilizam um padrão, se colocam a prótese que o paciente deseja. Mas existem normas assim, de estética que se faz o que? Uma avaliação conjunta da largura do tórax, ombros, cintura e quadril e a altura da paciente. A indicação ideal é aquela que fique harmônico com o corpo. Claro que o médico tem a obrigação de orientar quando existe um exagero ou quando não se atinge o resultado que se deseja. Existe alguma coisa que não possa ser mais feita depois de colocar silicone? Não, existem, digamos assim, algumas orientações pós-operatórias que realmente são proibidos, alguns exercícios, alguns posicionamentos, como dormir de bruços, por um período temporário, alguns meses ou semanas, dependendo do tipo de atividade que a pessoa faça. Mas proibitivo para a vida inteira, não. Se forçar muito a prótese, apertar muito, ela pode estourar? Esse termo estourar não é bem adequado, porque a prótese não estoura, Estoura assim, se fosse como um balão, que ela explodisse. Ela é realmente um balão, mas tem silicone, o silicone gel, ele é coesivo, ou seja, as moléculas elas ficam grudadas umas nas outras. Se nós apertarmos bastante, ela não vai romper, a não ser que ela tenha algum defeito de fabricação. As próteses elas vêm com um volume marcado na parte posterior, essa aqui tem 280 ml. E as próteses variam conforme, em termos de volume, que existem vários volumes, são fabricadas sob medida também, mas a maioria segue um padrão até 300 de 20 e 20 ml e após os 300 ml de 25 e 25. A superfície da prótese ela pode ser lisa, texturizada ou poliuretânica. Essa é texturizada, a gente passa assim a mão e vê que ela é áspera, Então essa é a textura. E ela é mais indicada para colocar na mão? Existem preferências pessoais de médico. Eu prefiro usar a texturizada, porque ela é próprio silicone, é uma superfície rugosa de silicone. A poliuretânica ela tem uma superfície rugosa, mas é um poliuretano mesmo em cima do silicone. Todas as duas podem dar rejeição, mas atualmente as próteses elas produzem rejeição raramente, até menos de 1,5%. Na verdade não é uma rejeição,
é uma produção de cicatriz, ou seja, uma fibrose externa à prótese, um mecanismo de proteção do organismo contra um corpo estranho. Só que na contratura capsular existe uma proliferação exuberante sem parar, ou seja, começa a produzir e não para mais. Isso é uma coisa pessoal, não é geral na população. Então algumas pessoas apresentam esse quadro que não responde, ou seja, aquela informação que devia dizer pare de produzir colágeno, pare de produzir cicatriz, não existe. Isso gera o quê? Um endurecimento da mama, porque essa cicatriz em volta ela acaba se contraindo e contrai a prótese, com deformidade externa estética e dor. A contratura só vai se manifestar depois de alguns meses depois de colocada a prótese. Se é uma forma muito suave, que não dá muitos sintomas e não dá alterações estéticas, não se faz nada. Fica artificial? Depende do volume, depende do perfil, depende do biotipo da paciente. Se a paciente tem um corpo onde ela é muito magra, tem pouco tecido glandular ou tecido gorduroso, a prótese vai ficar mais aparente. Não tem como se esconder a prótese. Prefere-se colocar ela debaixo do músculo nesses casos. Mas mesmo colocando debaixo do músculo, alguma área da prótese vai ficar realmente fora do músculo. Tem como colocar ela debaixo do músculo e tem outros jeitos de colocar ela? Existe subglandular, que é o que mais se usa, e submuscular. A submuscular justamente é pacientes que são muito magras e a gente quer mascarar a presença da prótese. Se coloca a prótese que ela fique coberta parcialmente ou quase completamente pelo músculo. Próteses muito grandes, deve existir um volume razoável de músculo para se colocar debaixo. Quando é muito volumosa a prótese e a pessoa é muito magra e não tem quase volume de músculo peitoral, prefere-se colocar supramuscular, ou seja, de subglandular, porque a lesão muscular seria muito intensa, muito grande, com sequelas irreversíveis de perda de força muscular. E quanto à estria? Não, as estrias geralmente acontecem quando a pessoa tem tendência a uma rachadura da pele. Se observa se a pessoa já teve estrias durante o crescimento, né, o uso com alguns medicamentos, por exemplo, quando há desequilíbrio hormonal. Mas as estrias estão mais relacionadas com um volume muito grande de próteses. Acima de 300 ml começa a haver um maior risco de surgimento de estrias. Depende também da idade da paciente, porque paciente muito jovem, que a pele é muito tensa e coloca um volume muito grande, pode acontecer estrias. Pacientes que já tiveram gestações, essa pele já teve uma distensibilidade razoável para aceitar uma prótese sem produzir novas estrias. Eu posso ter silicone e amamentar mesmo assim? Pode, mas vamos colocar a situação da seguinte forma. Se nós formos só colocar silicone para aumento de volume, não há problema nenhum, a amamentação está preservada. Mas existem casos em que a pessoa, mesmo jovem, mesmo não tendo gestação nenhuma, tem uma mama flácida e pequena. Nesses casos, para corrigir a flacidez e aumentar o volume, nós teríamos que fazer a chamada apexia de mama com prótese, que necessita nós deslocarmos a areola da paciente mais para cima. Necessariamente, nós cortamos abaixo do mamilo os ductos em que passaria o leite para a amamentação. Pode acontecer de eles não voltarem a se conectar com o restante dos ductos. Isso impediria, então, a amamentação. Então, se você faz a redução de flacidez da mama e a colocação da prótese de silicone, talvez a sua amamentação possa ficar prejudicada. Mesmo depois de colocar silicone, o peito pode cair? Sim, o processo de envelhecimento acontece e as pessoas nem sempre mantêm seu peso corporal, ou às vezes a pessoa tem uma gestação após colocação e essa gestação após a colocação de silicone vai causar alterações na mama, mas não na prótese. Então a mama pode cair, por quê? Porque a pele dela, o volume dela se tornou flácido por outras situações. Bom, Marco, muito obrigada por ter sanado as nossas dúvidas, porque eu não sabia de muita coisa que eu te perguntei. E você que está assistindo esse vídeo pode pegar ele agora e mostrar pro seu pai e pra sua mãe para convencer eles a você colocar silicone. Que tal? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um gostei aqui embaixo, se inscreva no canal, divulga nas redes sociais, divulga pros amigos, mostra pros seus pais, pros seus tios, pros seus avós, pra quem você for convencer pra pagar seu silicone. Seu namorado também pode ser, tá? Beijo! Tchau!